Olá pessoal, então hoje a gente vai ver um pouco sobre Structured Outputs, algo bem interessante que é pouco explorado. Na verdade, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, já que a página do Structured Output é um pouco meio confusa, né? Mas eles agilizaram bastante isso aqui para nós. Eles conseguiram deixar de uma maneira bem mais simples aí nas últimas atualizações da OpenAI e a gente vai ver para que serve, né? Eu uso esse Chain of Thought aqui muito, tá? Eu uso esse Chain of Thought, mas tem outros exemplos para você usar, tá? Para extração de dados estruturado, UI generation, né? Tem um bocado de case de uso aqui. Mas eu particularmente gosto do Chain of Thought, que é você induzir ele a uma certa cadeia de pensamentos para ele dar uma resposta para você. E isso impacta diretamente na performance da resposta do assistant, né? A gente tem um exemplo aqui, né? Em que ele tem uma URL para o modelo, tá? O modelo, nota, o modelo é o modelo GPT-4o do dia 6/8 para frente, tá? E aí, se você selecionar lá no seu assistant GPT-4o normal, ele não vai dar certo, tá? Tem que ser ou o GPT-4o, né, de 6/8 ou o de 20/11 que lançou no mês passado, né? Tem que ser um desses dois, o mínimo também acredito que dá, tá? Então, ele só aceita a partir dessa data. E aí, um exemplo que ele deu aqui foi como ele pode resolver esse problema. E aí ele coloca o response format, que é um JSON esquema, né? É um esquema, eu vou aportuguesar, tô nem aí. É um esquema, né? JSON esquema. E nesse JSON esquema, ele vai dar para nós como é que ele deve gerar a resposta, né? E aí, ele mostra pra gente aqui como é que ele gerou a resposta. Ele gerou uma array, tá? Olha só, uma lista. E essa lista tem dois parâmetros, explicação e output, em cada item, né, da lista. Então ele começa a fazer um chain of toppings, um seu T, né, chain of top, até ele conseguir o resultado. Isso é bem interessante e é bem útil também nas saídas estruturadas de dados para nas saídas de mensagem para de resposta do assistant mesmo. Então o que eu faço? Muita gente usa ali no N8N, tá? No final do fluxo, quando vai enviar a mensagem para o WhatsApp de novo, um sistema de split ou de código ou sistema de split com os próprios agents, né, do N8N, mas existe a forma mais simplificada uma forma mais simples de você conseguir fazer todo esse procedimento. Então aqui eu vou selecionar a versão mais recente, tá? Que é o GPT-4o do dia 20/11, da nova versão. Ok. E agora o JSON Schema. E aí ele aparece para nós adicionarmos um formato de resposta, tá? O que eu quero basicamente, tá? Eu vou dizer para ele. E aí o segredo tá bem aqui, pessoal. Generate, tá? Então eu vou colocar vou colocar o que eu quero. Quero que o GPT responda em cadeia de pensamentos com três parâmetros: reflection, strategy, vai ser do tipo string, e final answer, que é do tipo array. Vai ser uma lista que vai quebrar as respostas em partes. Isso que eu quero, tá? Eu expliquei para IA e eu vou clicar em create. E aí ele vai criar para mim o esquema, pessoal. Isso aqui é onde está o segredo. Então ele vai preencher com tudo já, o nome, tinha top, type, object, tá? E aí ele coloca os três parâmetros, tá? Strategy, tipo string, como eu pedi, type, tá aí, ó, reflection, tá? String, tá? Então ele coloca até um em inglês, né? Mas tem como você pedir em português também. E aí tá o final answer, né? Que é um array. E aí eu posso clicar em save. E aí ele coloca para mim aí, tá? Já o response format. E agora toda a mensagem que vai ser enviada para esse modelo, ele vai responder em forma de JSON Schema. Então, se você não sabe o que é JSON Schema, eu tenho uma apresentação aqui no meu Obsidian. Tá? Um JSON Schema, um JSON normal é uma estrutura de dados, tá? Sem algo previamente predefinido. Então, eu tenho um JSON aqui, que é por exemplo, nome Carla, idade 10 anos, animal de estimação gato.
Então a gente vê que idade ele está em string, né? Ou seja, está em texto, mas a gente poderia esperar ele somente em número, ao invés de por extenso, né? Então, para a gente organizar isso tudo, a gente sempre fala qual vai ser o tipo do dado. E para isso a gente usa um JSON esquema. O esquema ele é uma padronização de como você quer o JSON. Então, o JSON esquema ele é usado muito, tá? Então, é muito mesmo. E para tudo, tá? Tanto para a questão aqui do response format, quanto tá nas functions, tá? Quando você for fazer uma function, olha só, você tem também no getWeather, por exemplo, aqui tem também o generate, tá, pessoal? Então, você pode, nas functions em si, ter, olha só, o JSON esquema aqui na function. Está definido, cara, que você quer as properties, então, ó, as properties, ou tipo, o type string, então você está definindo como você quer. Então, isso é o JSON schema, né? Você vai estar padronizando qual é o tipo de resposta que ele vai ter que te dar. Isso é bem interessante aí. Tá? Então, essa é a diferença, tá? O JSON esquema, ele vai organizar. Então, aqui, por exemplo, em idade, estou transformando esse JSON em um JSON esquema. Aqui eu coloquei um título, né, pessoa, o tipo é um objeto, aí vai ter as properties. Nas properties tem um nome, que vai ser sempre o string, ou seja, vai ser sempre o nome mesmo. E aí vai ter idade, que aí idade está em number, tá? Ou seja, ele vai me dar sempre a idade em um número, ao invés de por extenso. Isso é interessante. Tá aí a diferença bem simples para vocês. Então, voltando aqui na OpenAI, eu ativei o Chain of Thought, tá? Então ele vai responder para mim com esses três variáveis e a gente pode até ver em um fluxo funcionando. Eu tenho aqui uma assistant, tá? Da OpenAI. Estou rodando o teste agora no assistant. Vamos esperar agora para ver como ele vai fazer o list message. Certo? Para entender aqui como é que ele respondeu, tá? Então, ele respondeu com value. Vou até colocar no próximo edit field para vocês verem. Ele respondeu com mensagem, tá? Eu vou colocar até um tipo object. Ele provavelmente respondeu ali com um objeto, tá, pessoal? Então deixa eu executar o workflow de novo. Eu vou pegar o objeto na hora que ele sai lá. Certo? Então, olha só, ele saiu, tá? Um objeto. Eu que coloquei ele dentro dessa estrutura. Mas ele saiu como objeto de array, ó. Fazer o teste novamente. Está executando as mensagens. Certo. Então tá aí. Ele conseguiu responder no formato que a gente queria, como eu pedi, tá? Com um parâmetro chamado reflection, outro strategy e outro final answer. E é esse final answer que a gente vai usar para inserir na nossa querida evolution, né? Que aqui no caso é a API de WhatsApp que eu uso.